Em pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, o deputado federal delegado Éder Mauro, aliado do presidente Jair Bolsonaro, convocou parlamentares a assinarem requerimento para investigar exorbitâncias, abusos de autoridade e violações à Constituição Federal perpetrados por ministros do Supremo Tribunal Federal, além de ressaltar a importância da implantação de comissão parlamentar de inquérito proposta pelo deputado federal Marcel Van Hatten. O deputado abordou os motivos pelos quais crê que significativa parcela do Senado Federal está acovardada diante de atos arbitrários de Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE. O delegado asseverou: hoje eu fiz questão de vir ao plenário convidar todos os deputados que fazem parte desta casa a assinarem a CPI do deputado Marcel para apurarmos o abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal em relação principalmente à censura dos deputados desta casa. Nós não podemos ser covardes como fomos lá atrás em relação ao deputado Daniel, quando muitos se esconderam e deixaram que o Supremo fizesse o que quisesse. Não vamos fazer o que o Senado está fazendo, postando-se ante o Supremo Tribunal Federal. No ensejo, o congressista alfinetou: não tenha dúvida, senhor presidente, de que isso se deve ao fato de que muitos que estão lá, com algumas exceções, devem no Supremo. Porque devem lá no Supremo, como deve o senador Jader Barbalho, junto com seu filho Éder Barbalho. Por isso, eu convoco todos os deputados a assinarem a CPI do deputado Marcel. O deputado Marcel Van Hatten, por seu turno, salientou: hoje já somos reféns de uma ditadura do judiciário. Hoje o que temos no Brasil é uma ditadura do Poder Judiciário, de uma parte do Poder Judiciário, aquela que está justamente no topo, por meio de decisões, tanto de ministros do STF como de ministros do TSE, estão agredindo a nossa Constituição, estão agredindo as nossas liberdades e garantias fundamentais, estão avançando sobre o poder deste parlamento. Ninguém, absolutamente ninguém, pode estar acima da lei. Muito menos pode desferir ataques à Constituição e à cidadania quem jurou defender a ambas quando chegou ao cargo que ocupa. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, senhor presidente. Hoje eu faço questão de vir aqui em plenário
e convidar, é claro, todos os deputados que fazem parte dessa casa a assinarem a CPI do deputado Marcelo, que vai apurar o abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal em relação principalmente à censura dos deputados dessa casa. Nós não podemos ser covarde como fomos lá atrás em relação ao deputado Daniel, onde muitos se esconderam e deixaram com que o Supremo fizesse o que fizesse. Não vamos fazer o que o Senado está fazendo, que se está apostando de quase para o Supremo Tribunal Federal. E é claro, isso se deve, não tenha dúvida, senhor presidente, porque muitos que estão lá com as suas exceções devem ir lá no Supremo, estão de porque devem lá no Supremo, como deve o senador Barbalho, junto com seu filho Helder Barbalho. Por isso eu convoco todos os deputados a assinarem a CPI de Marcelo. Obrigado. Obrigado. Rata, de novo, do Estado do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu recupero um tweet meu de 25 de julho de 2020, há mais de 2 anos, encaminhado por um eleitor. Eu fiquei surpreso com o meu próprio tweet. Não vou ler a thread toda, mas a parte que mais importa é quando eu a concluo dizendo: não dá para justificar ignorar o devido processo para uns e exigi-lo para outros, a menos que o Brasil já não seja um Estado de direito. Faz mais de 2 anos que eu fiz esse alerta, mais do que um alerta. Eu fiz essa asseveração de que talvez o Brasil já não fosse mais um Estado de direito. E digo aqui nessa tribuna, senhor presidente, caros colegas, hoje já somos reféns de uma ditadura do judiciário. Hoje o que temos no Brasil é uma ditadura do poder judiciário, de uma parte do poder judiciário, aquela justamente que está no topo, por meio de decisões tanto de ministros do STF como de ministros do TSE, que estão agredindo a nossa Constituição, estão agredindo as nossas liberdades e garantias fundamentais, e estão avançando sobre o poder deste parlamento. Aliás, eu me espanto ver juízes, deputado Afonso Mota, falando com tanta desenvoltura, ministros, sobre política, quando pela própria LOMAN, pela Lei Orgânica da Magistratura, eles devem se conter e jamais falar sobre processos que talvez venham a julgar, enquanto os políticos que devem ter liberdade para falar estão sendo censurados pelos juízes que deveriam se conter. É uma contradição, e eu falo com o meu interlocutor Afonso Mota, porque, assim como o Heitor Chu e tantos outros aqui do lado de cá também, o Ottoni, eu gostaria de chamar a atenção, deputado Beltrão, que essa não é uma questão ideológica, não é uma questão de direita, esquerda, centro, de bolsonaristas ou de lulistas ou do centrão. Isso é uma questão da democracia brasileira. Quem deve falar de democracia e definir a democracia é o parlamento. Quem representa o povo em toda a sua pluralidade, em todas as suas formas de pensar, é o parlamento. Se hoje a metralhadora está dirigida a um lado do espectro político, por que não amanhã, havendo poder ilimitado na mão de poucos, esta metralhadora não se virará para o outro lado do espectro político? Por isso, senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu faço aqui um apelo a esta casa, que em nome de nossas prerrogativas regimentais, ocorra aqui uma assinatura em massa do nosso pedido de CPI para senhor presidente, para a investigação de eventuais abusos de autoridade cometidos pelo STF e pelo TSE, porque ninguém, absolutamente ninguém, pode estar acima da lei, muito menos pode desferir ataques à Constituição e à cidadania quem jurou defender a ambas quando chegou ao cargo em que ocupa. Agradeço muito, senhor presidente, a atenção de todos. Viva a democracia e viva o Brasil! Precisamos de um Estado de Direito sólido. Nós não podemos, senhor presidente, continuar assistindo o que estamos assistindo, que é uma interferência que não há como esconder. Há uma interferência do poder judiciário no Brasil que não aguenta mais, ninguém tolera isso. E se o Brasil caminhar para um precipício, a responsabilidade
fundamentalmente não é desse parlamento. A responsabilidade é do Poder Judiciário. Os exemplos são imensos do ativismo político. São ministros que passam, não todos, mas que passam quase todo dia, quase toda semana, emitindo opiniões, fazendo campanhas políticas. E isso não tem como continuar.